Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós, amém. Partimos ao momento em que o Senhor falará conosco agora, através da exposição da sua palavra. Meus amados, aqueles que nasceram ali até o comecinho dos anos 90, receberam uma educação um pouquinho diferenciada da que é hoje, né? Os pais muitas vezes usavam a vara. Os professores nas escolas tinham autoridade. Inclusive eles podiam dar castigo para nós. Eu lembro que eu cheguei a ficar de castigo dentro do armário, lá no prezinho. Eu não era fácil não. Na igreja, os pastores, os presbíteros, eles eram vistos, como até hoje, mas naquela época era até mais, como homens de grande autoridade. E a junta diaconal? Rapaz, a junta diaconal me botava medo. Quem aqui daquela época não lembra de ouvir a mãe falando: nossa, você não pode sair do banco agora não, fica aí sentado, porque o diácono está ali na porta olhando feio para você, e ele vai te dar bronca. E a gente tinha medo do diácono. Até ontem eu estava brincando, o presbítero Caetano, José Caetano, eu o conheço desde a adolescência. E a gente morria de medo dele. Aquela carona fechada dele, ele é um doce de pessoa. Mas ele botava medo na gente. Essa geração sobreviveu. Essa geração se tornou uma geração de valores morais e muito temor a Deus. Uma geração que muitos de nós dedicamos ao exercício de culto ao Senhor com muita seriedade, com muito temor mesmo. Mas a mesma geração que sobreviveu, alguns de nós relaxou na educação da nossa próxima geração, com medo de magoá-los. Muitos dizem: eu vou fazer para o meu filho aquilo que meu pai não fez por mim, e muitas vezes está fazendo algo pior ainda. Nós estamos enfrentando uma geração de pessoas que não aceitam ser questionadas, que não aceitam ser decepcionadas, que não aceitam ser disciplinadas. A geração, tem muitas pessoas reclamando que eles não param nos seus empregos. Hoje, eu fui contratado para isso aqui, não fui contratado para aquilo, não quero ir mais, e vai embora. Famílias que estão enfraquecidas, que não têm uma base sólida, não se solidificam. Igrejas que têm desenvolvido uma teologia baseada no ego humano, uma teologia fraca. Meus irmãos, as pessoas não estão preparadas mais para enfrentar situações difíceis das suas vidas, não estão preparadas para enfrentar situações diversas. Onde essa sociedade vai chegar? E quando nós falamos para os cristãos, para os crentes, que passam por dificuldades, que passam por situações diversas e muitas vezes são disciplinados pelo Senhor, como que eles têm compreendido essas dificuldades, oposições e decepções que enfrentam? E se um dia vir a perseguição? Se um dia a perseguição for uma realidade para nós, como que essas pessoas vão lidar com isso? Meus amados, eu convido vocês a abrir a Bíblia agora, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 4 a 13. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós essa manhã. Hebreus 12, 4 a 13. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes,
Logo, pois, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Palavra do Senhor. Vamos fechar nossos olhos novamente? Senhor Deus, mais uma vez, estamos diante de Ti. Desse momento, ó Pai, pedindo a sua misericórdia sobre nós, para que nós possamos ouvir a sua palavra, compreender a sua palavra e colocar a sua palavra em prática nas nossas vidas. Que o seu Espírito haja de maneira sobrenatural nesta manhã de domingo. Que o seu Espírito abra as nossas mentes, ilumine os nossos corações, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A carta aos Hebreus, nesse ponto, o autor aos Hebreus está exortando e sugere que a comunidade cristã naquela época vinha enfrentando conflitos. Sejam por aqueles que estavam com saudade do judaísmo, sejam por aqueles que estavam sendo pressionados pelo ambiente desfavorável que eles estavam vivendo, sejam por aqueles que estavam vivendo situações concretas, reais de perseguição. E em razão de todas essas situações, muitas daquelas pessoas estavam desanimando, estavam abandonando a própria fé. E no trecho que nós lemos, o autor ele nos recorda acerca de duas situações. A primeira situação delas tem relação com o desânimo, mas o desânimo na luta contra o pecado. E a segunda situação tem relação com as perseguições que estavam sofrendo. Mas essas perseguições, as situações difíceis que aquele povo estava passando, eram maneiras que Deus estava disciplinando, não por ele ser um pai mau, mas por ele amá-los. Estava desenvolvendo naqueles cristãos caráter de verdadeiros filhos de Deus e discípulos de Jesus, gerando neles frutos e que os manteriam no caminho da retidão. A gente sabe, todos nós sabemos que grandes batalhas contra o pecado é uma realidade para aqueles que são chamados filhos de Deus. E o Senhor conhece o nosso coração melhor do que qualquer um de nós. E nós devemos saber que muitas vezes, até mesmo nós não entendendo sobre isso, Deus usa de meios para que nós possamos ser melhores cristãos na nossa batalha contra o pecado, melhores cristãos na nossa batalha espiritual. Portanto, meus irmãos, permaneçam firmes, não desistam. Saibam que nós estamos sendo cuidados por Deus e olhem para Cristo, que é o nosso maior exemplo, daquele que sofreu as perseguições desse mundo e ainda assim ele foi vencedor. Lembre-se que Deus nos disciplina, mas Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Deus disciplina aquele a quem Ele ama, e esse é o nosso tema dessa manhã. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a nossa luta contra o pecado. O ponto que está destacado ali no verso 4. Ora, nós, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Essa referência a resistir até o sangue tem relação com os gladiadores. A maneira que os gladiadores ganhavam a sua liberdade era o quê? Sendo campeão da arena, não tinha um outro caminho para isso. E para ser o campeão da arena, a conquista daqueles homens era
com suor e sangue. Eles eram, quando vencedores, tidos como verdadeiros heróis da sociedade. Quando eles ganhavam a liberdade, eles poderiam ter a própria atividade profissional deles, e muitos acabavam se tornando donos de outros gladiadores e sendo ricos. Mas para isso, a vida deles era uma vida de muito sofrimento, era uma vida de verdadeira luta. Literalmente, eles lutavam pela própria vida. E além do sangue e suor, as experiências das suas batalhas o tornavam cada vez mais fortes. E aquele que ganhava vencia o cansaço, vencia o derramamento de sangue, e isso era um dia por vez. Muitos não sobreviveriam no dia seguinte, mas eles lutavam com toda a sua força. Então, nesse primeiro verso, o autor está usando dessa ilustração e destacando: não tendes resistido até o próprio com o seu sangue, fazendo referência àqueles que lutaram nas arenas, que resistiram ao oponente até sangrar. E nesse ponto da carta aos Hebreus, a situação daquela igreja já estava mais tranquila. Como nós podemos ver no capítulo 10, os cristãos passaram por um período de perseguição. E agora eles estavam vivendo um momento de maior tranquilidade. E a tranquilidade, o que fez com eles? Fez com que eles relaxassem. Com que eles acabassem, muitos deles, abandonando a sua fé, porque pararam de lutar contra o pecado. E o pecado passou a tomar corpo e forma na vida daquelas pessoas. Muitos deles estavam mornos. E o que me lembra a exortação à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3:15, quando o Senhor diz que, olha, aquela igreja está morna, que o faz sentir enjoo daqueles irmãos. Nós não devemos ser mornos. Na nossa luta contra o pecado, nós devemos ser verdadeiros gladiadores. Um dia nós tivemos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E por meio de Cristo, nós ganhamos uma nova vida. Por meio de Cristo, nós somos restaurados. Mas ainda nós estamos nesse mundo. Nós estamos vivendo num mundo que é influenciado pelo pecado. E a nossa luta continua. Nós passamos pelo processo de santificação para que cada dia mais nós abandonemos a vida anterior que vivíamos para vivermos a nossa vida visando o nosso alvo, que é Cristo Jesus. E a nossa glorificação virá na vida eterna. E uma vez que nós vivemos num mundo que ainda está sendo influenciado pelo pecado, a gente não deve relaxar. Pelo contrário, nós devemos continuar sempre alertas, para não cairmos nas tentações, para nós não deixarmos o pecado dominar as nossas vidas. Afinal de contas, nós não pedimos na oração dominical ao Senhor: não nos deixe cair em tentação. Sabe de uma coisa? O Senhor não permitirá uma tentação maior daquela que você pode suportar. Mas nós caímos porque nós relaxamos. A culpa é nossa, não é do próprio Deus. Nós caímos por culpa nossa, porque nós não estamos alertas, nós não estamos gladiando contra o pecado ao ponto de dar o nosso próprio sangue. Essa é a realidade. Nós não estamos dando o nosso sangue na luta contra o pecado. E apesar do pecado não ser atitudes, mas é algo enraizado em nós, para a gente poder compreender um pouquinho do que é isso, eu posso dar alguns exemplos da nossa vida. Atitudes nossas, como no trânsito, como no nosso trabalho, como na internet, como aquilo que nós assistimos nos streamings. Muitas vezes isso revela quem somos nós. Muitas vezes as nossas atitudes, nós acabamos normalizando falas ou situações da seguinte maneira: esse é meu jeito de ser, se quiser me engula, eu sou assim mesmo. Eu não levo desaforo para casa. Já ouvi cristão falar: eu não sou Jesus para dar outra face.
Eu odeio o meu trabalho. Muitas vezes o filho, eu não pedi para nascer. Ou quando você toma uma fechada do motoboy, abençoado. Infelizmente, muitas vezes não é o abençoado o termo usado. Muitas vezes a gente olha para o nosso catálogo do Netflix e fica perguntando por que o Netflix está me dando essas dicas de filme, mas aí você vai olhar no aplicativo, tá lá, porque você assistiu, eu estou te dando isso aqui agora. É o algoritmo dando aquilo que você procura. São situações diversas, meus irmãos, que mostram que nós não estamos lutando contra o pecado. Nós, como povo de Deus, como povo separado por Deus, como discípulos de Jesus, nós temos a obrigação de lutar contra o pecado com todas as nossas forças. Lutem contra o pecado com todas as suas forças. E o segundo ponto que eu trago para vocês aqui é: a disciplina fortalece. A disciplina fortalece, sim. O texto dirigido aos hebreus faz lembrá-los do que eles já conheciam lá no Antigo Testamento, e o texto destacado que eu trago aqui é o texto de Provérbios, que diz que nós não devemos rejeitar a disciplina do Senhor. O Senhor repreende a quem ama. Foi por meio dessa mesma expressão que Jó foi exortado. Jó 5,17: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Igreja, nem toda disciplina é proveniente de um pecado específico que você cometeu, mas toda disciplina do Senhor é fundamental para que nós possamos refletir sobre os nossos pecados, para que nós busquemos ser cristãos melhores a cada dia. Ou seja, para que nós busquemos ser mais e mais parecidos com Jesus. E essa expressão, não desanimem, também pode ser traduzida como: não desistam quando por eles é reprovado. Significa que você não tem que ser o cristão mimizento. E o que é o cristão mimizento? Cristão mimizento é aquele que só busca a Deus para que Ele lhe dê coisas boas, que só busca a Deus quando você precisa de algo, em alguma necessidade, mas se por algum momento o seu pecado é refutado, se por algum momento você é disciplinado, se por algum momento as coisas não acontecem do jeito que você espera, eu não quero mais servir esse Deus não, eu vou abandonar a igreja, eu desisto de buscá-lo. Esse é o cristão mimizento, só serve o Senhor quando está tudo bem para ele. Jesus nunca te prometeu isso não, tá? Jesus nunca te prometeu vida boa não. Jesus, Ele promete que no mundo em que nós viveremos, nós teremos aflições sim, como Ele sofreu. Mas Ele venceu o mundo, e por meio dEle, mesmo que nós passemos por grandes aflições, nós também venceremos. O Senhor tem nos prometido a vitória, e essa vitória virá na nossa vida eterna. E o que nos chama também a atenção ao texto que nós lemos, lá no verso 17, é a perseverança. A disciplina é para que nós perseveremos. E essa perseverança tem relação com suportar com coragem todas as nossas provações, inclusive as nossas disciplinas. Paulo, ao escrever ao jovem Timóteo, ele fala acerca das suas perseguições e dos sofrimentos que passou. Mas ele respondeu que tudo aquilo ele suportou por causa dos eleitos. Ou seja, tudo aquilo ele suportou por causa da glória de Deus. E na carta de Tiago, o autor ele retrata o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O Senhor tem prometido a nós, aquele que Ele ama, a coroa da vida. O texto base nos coloca a explicação de que Deus escolheu seus filhos, e os seus filhos passarão
por provações, por disciplinas, por perseguições em nome de Cristo, mas nós estamos sendo cuidados por Ele. O Senhor não nos abandona, o Senhor disciplina a quem Ele ama, porque nós somos chamados de filho. E o verso 8 diz assim: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. O bastardo é aquele que nasceu fora do casamento. E para aquela época era muito comum, claro que hoje também é, mas para aquela época era muito comum os reis, os príncipes terem filhos com prostitutas, com as suas escravas. E aqueles filhos chamados bastardos, eles, apesar de terem na veia deles o sangue real, eles não tinham direito nenhum à herança real. Eles não eram considerados filhos verdadeiros. Esse exemplo, gente, é pesado quando nós olhamos para nós mesmos e refletimos a nossa condição de pecadores caídos. Quando nós olhamos para a humanidade e observamos para onde a humanidade tem caminhado. Afinal de contas, nem todo ser humano é filho de Deus. Nós somos criaturas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, mas que foram manchadas pelo pecado. E muitos deles deram as costas para o Senhor. Nós lemos isso na liturgia em Romanos. E essas pessoas não são consideradas filhas de Deus. Elas foram dispostas ao seu próprio pecado, como meio de punição, como meio de condenação. Essas pessoas que deram as costas para Deus, bastardos e não filhos, são chamados filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo. Pessoas que não glorificaram a Deus, que não conhecem a Deus, foram entregues à própria imundícia, a paixões infames. Mas aqueles que são chamados filhos de Deus, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem fortalecido a cada dia. E essa disciplina vem porque Ele é um Pai que nos ama, é um Pai que corrige, é um Pai que se preocupa conosco, e a sua preocupação é para que nós participemos da sua santidade. Afinal de contas, sede santos, pois sou santo, diz o Senhor. Sede santos, pois sou santo, diz o Senhor. E aí que eu entro no terceiro ponto. A disciplina gera frutos. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Antes de tudo, seja curado. Ninguém gosta de ser disciplinado. A disciplina, muitas vezes, a princípio, causa raiva. A disciplina, muitas vezes, a princípio, causa tristeza. Muitas vezes, a disciplina dói bastante. Meus irmãos, vocês deveriam ter conhecido a minha mãe, a Dona Edith. A Dona Edith era uma mulher crente, uma mulher amorosa, uma mulher fervorosa, uma mulher que vivia sorrindo, uma mulher que tinha uma voz soprando invejável. Fazia muito bem pro coral. Todo mundo gostava da Dona Edith. Mas apesar da Dona Edith ser uma pessoa tão assim, ela criou os filhos dela com base numa criação bem raiz. E eu, como caçula, não fugi dessa criação, não. Talvez foi um pouco melhor do que as minhas irmãs ali. Mas eu recebi uma disciplina bem raiz da parte dela. Na minha infância e no início da minha adolescência, eu ouvi frases que marcaram a minha vida e talvez deve ter marcado a vida de vocês também. Se correr, pior. Olha, eu não vou perder meu tempo de ir atrás de você, não, porque uma hora você vai ter fome, uma hora você vai precisar tomar banho, uma hora você vai vir para casa para dormir. E aí eu te espero aqui em casa. Vai ser pior. Outras vezes, toma aqui sua mala, quando na minha rebeldia, eu vou fugir de casa.
Então toma aqui sua mala e não volta mais, me dá a chave de casa também. Outras vezes, quando a cinta parar de doer, quando você já tiver marmanjo, não se preocupa não, vai ser agora um cabo de vassoura, que tem que doer, tem que valer a pena. Sem dizer da surra que eu levei, que eu chamo de surra de sílaba. Não sei se os irmãos conhecem a surra de sílaba. Cada sílaba da palavra, para criar um texto, é uma cintada. E eu lembro que uma vez eu era proibido de ir para o fliperama. Porque no fliperama tinha ali o homem que vendia droga, tinha essas coisas aí que desviava você. Só que o dono do fliperama colocou o fliperama no caminho da escola. Calma, eu fui para a escola. O problema é que na volta eu fiquei no fliperama. E minha irmã sabia onde eu estava e contou para minha mãe. A frase foi tão longa e cada sílaba da frase eu tomei uma cintada. Doeu. Mas a dona Edith não era só isso não, tá, gente? A dona Edith, na maioria das vezes, ela me deu muito amor. Ela sempre me orientou com base nas escrituras sagradas. Ela muitas vezes me pegou pelo braço e me levou para a igreja, mesmo eu não querendo ir. Ela me ensinou sobre a importância de ser um dizimista fiel. Ela me ensinou a me manter em silêncio no culto e, acima de tudo, ela me ensinou a glorificar a Deus, acima de todas as coisas. Todo esse exemplo que eu dei é para eu falar para vocês que essa disciplina que nós recebemos na nossa infância não nos causa traumas, nem raiva. Pelo contrário, quando nós chegamos a uma determinada idade, nós compreendemos que a pessoa que nos disciplinou, ela fez isso porque ela nos amava. E eu percebi que tudo aquilo que eu passei é porque minha mãe estava se preocupando comigo. Olha, se nós nos submetemos aos nossos pais, que são pecadores, que erram, que muitas vezes exageram na disciplina, e que essa disciplina, como o próprio texto diz, é temporária, quem dirá quando nós falamos acerca do nosso Pai Celestial? É a Ele que nós temos o dever de total submissão, de total servidão. A correção dos nossos pais trazem benefícios temporários, mas a correção do nosso Deus traz benefícios eternos, benefícios num reino que está preparado para nós na vida eterna. A disciplina dos nossos pais são importantes para produzir frutos de moralidade, para sermos bons cidadãos. Afinal de contas, muitas vezes a gente ouviu melhor apanhar em casa do que apanhar da polícia na rua. Mas a disciplina que o nosso Deus exerce, desenvolve em nós frutos do Espírito também, como está lá em Gálatas: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Essa disciplina é fundamental para tratar o nosso coração, um coração pecaminoso. Irá produzir em nós frutos de plenitude, de bem-estar e felicidade, porque é uma felicidade vinda do próprio Deus através do seu Espírito. Nos trará retidão, satisfará as exigências morais de um Deus Criador, produzirá em nós um caráter de um verdadeiro cristão, e nós viveremos em Jesus a verdadeira paz que excede a todo entendimento. Eu sei que não é fácil ser disciplinado, mas é a maneira que Deus também trabalha nos nossos corações, para Ele dizer que nos ama. Portanto, se você está sendo disciplinado pelo Senhor, significa que Ele está cuidando de você e Ele te ama. Tenham coragem, levante a sua mão para o céu, sigam em frente, lutem contra o pecado, lutem contra as suas dificuldades, pois Deus tem cuidado de cada um de nós, e Deus disciplina a quem Ele ama. Para a nossa conclusão, meus irmãos, eu quero trazer algumas perguntas para vocês. Na sua vida, como você tem lutado contra os seus pecados? Vocês têm sido gladiadores? Ou vocês têm abaixado a sua guarda?
Vocês têm entregue o seu sangue nessa luta, confiando em Deus, que Ele te dará a vitória ao final, que Ele dará a vitória sobre o pecado? E nas suas dificuldades espirituais e suas dificuldades físicas, vocês têm dedicado as suas vidas plenamente para Deus, confiado que Ele tem cuidado de tudo, ou têm tentado resolver as situações com as suas próprias forças? Nós precisamos nos envolver mais com Deus, nos dedicar mais para Deus. Quanto tempo do seu dia você tem usado para devoção ao Senhor? Ou você só tem sido cristão aos domingos? É muito bonito, é muito gostoso ver a igreja cheia. E aqui é fácil nós sermos cristãos. E lá fora? A outra pergunta é: como você tem tirado proveito da disciplina vinda de Deus? Ou a cada dia que passa, vocês têm vivido uma vida mais distante dele? Saibam, meus irmãos, minhas irmãs, que quando Cristo morreu naquela cruz por cada um de nós, não foi por mero capricho de um Deus rancoroso que tinha sede de sangue. Pelo contrário, foi para cumprir a vontade do Pai, foi para cumprir a justiça, pagando alto preço pelos nossos pecados, com o sangue derramado naquela cruz. Ele se sacrificou por nós. Ele foi um verdadeiro gladiador. Ele suportou corajosamente a disciplina de Deus, uma disciplina que deveria recair sobre mim, uma disciplina que deveria recair sobre cada um de nós. Se lembrem que todas as vezes que vocês forem tentados pelos pecados, vocês poderão se socorrer a Jesus Cristo. Vocês deverão colocar o joelho de vocês no chão em arrependimento real, confessar os seus pecados e entender que Ele é o único e suficiente Salvador e é aquele que te dará a vitória final. Lembrem-se que muitas vezes a nossa vida relaxada poderá nos resultar disciplinas para que Deus nos fortaleça, porque Ele nos ama, e assim Ele nos tornará cristãos melhores, nos moldando à imagem e semelhança de Jesus. Eu tenho certeza, meus irmãos, que como assim que eu fui disciplinado pela dona Edith, muitos de vocês foram disciplinados pelo seu José, pelo seu Joaquim, pela dona Maria, pela dona Neuza, dona Ruth, e assim por diante. Vocês se lembram dessas disciplinas e muitos de vocês aproveitaram aquilo para desenvolver um caráter moralmente melhor como ser humano. Mas os nossos pais passaram ou passarão. Mas o nosso Pai eterno, Ele desenvolve um caráter cristão em você. Ele quer o seu bem. E a cada dia mais Ele quer que você se pareça com Jesus Cristo. O resultado dessa disciplina nos abençoará por toda a eternidade. Ele tem nos preparado para um dia nós estarmos prontos para vivermos com Ele no seu reino celestial, adorando ao Senhor, dizendo: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Um reino onde não haverá mais pecado, um reino onde todas as nossas lágrimas serão enxugadas, onde não haverá mais dor ou ranger de dentes, e todos os filhos de Deus, juntamente com os anjos, estarão reunidos para adorar a Deus, vendo Cristo Jesus exaltado e glorificado, o Cordeiro Santo que se entregou por cada um de nós. E Ele é santo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que puder, se coloque em pé para encerrarmos esse momento com um cântico espiritual, a canção do Apocalipse. Adore o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento.